Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo do Evangelho, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o tema de hoje fala do argueiro e a trave no olho. O Evangelho diz assim: Por que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. E continua assim: Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o que está em nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular aos próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como com efeito, um homem bastante vão para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em um outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Quando a gente pensa sobre esse tema, vem algumas questões, né? Primeiro que, como é muito difícil de a gente melhorar-se a si mesmo, de a gente reconhecer os nossos próprios defeitos, uma maneira de a gente se tornar, ou pelo menos se sentir melhor, é encontrando mais defeitos nos outros do que nós mesmos. Então é natural que as pessoas procurem olhar para o próximo e considerar os defeitos do outro, dizendo assim: tá vendo? Eu não tenho tal defeito. Ele tem mais defeitos do que eu. Ou pelo menos desse assunto, ele é pior do que eu. Então, eu estou bem. Lógico que, embora seja natural, não significa que seja correto, né? É natural dado ao nosso estágio de evolução, nosso estágio de adiantamento. E lembrando sobre isso, eu lembrei da frase clássica, né? Da nossa consciência, impresso na nossa consciência através das palavras das nossas mães, né? Assim: mãe, mas todo mundo faz, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, né? Então, essa questão traz bastante dessa questão da nossa consciência em relação a esse problema. Onde é que a gente está querendo chegar com isso? Na realidade, cada um de nós é responsável pelo nosso próprio desenvolvimento. E deveremos prestar contas desse nosso desenvolvimento quando estivermos numa lucidez maior, ou seja, após o desencarne, quando a gente pode olhar ao retrospecto, ver tudo aquilo que a gente fez e comparar para ver se nós conseguimos alcançar tudo aquilo que a gente tinha se proposto a fazer nessa existência, né? E daí o motivo da encarnação, da gente ter vindo para essa existência, ou se não. E como é que nós nos depararemos com a nossa própria consciência em chegando nesse ponto de reflexão e a gente notar
que a gente não conseguiu evoluir nada, porque a gente ficou sempre se comparando com os outros e sempre retardando para amanhã, retardando para depois, mas todo mundo faz desse jeito, todo mundo age dessa maneira, por que que então eu vou ter que fazer o correto? Pois é, você não é todo mundo. Cada um de nós tem um compromisso, primeiro consigo próprio. As indicações que Jesus deixa para a gente, através das suas parábolas, das suas conversas, de tudo que ele fazia, tanto na preparação dos seus discípulos, quando ele conversava com as pessoas, era sempre num sentido muito prático, de fazer com que a gente alcançasse um patamar de autodesenvolvimento, de que a gente se autodesenvolvesse. E, lógico, só dá para fazer o autodesenvolvimento com o autoconhecimento. Jesus foi um dos precursores, e já outras filosofias também já tratavam desse assunto, porque é um assunto universal e divino, né? Que a gente deveria primeiro conhecer-se a si mesmo, como diz Sócrates, né? Falei, conheça-se a ti mesmo. Por quê? Porque só a partir do momento que você para e se observa naquilo em que você tem de defeitos e qualidades, quando você se conhece internamente, você consegue descobrir aquilo que você precisa fazer para se melhorar. E se o projeto para essa existência é que a gente venha para cá, para passar por provas, expiações, mas também que a gente possa comprovar a nossa evolução, como estamos evoluindo, porque essa é a necessidade da reencarnação, né? De nos tornarmos seres melhores. Se a gente passa uma encarnação toda sem fazer nenhum progresso nesse sentido, a gente então desperdiçou esse tempo e fatalmente terá que vir numa nova existência, passando às vezes por provações mais difíceis do que aquelas que a gente passou por agora, porque a pressão não foi necessária para que a gente pudesse ser impulsionado a fazer o bem. Então nós somos motivados pelas dores, pelas complicações e pelos problemas que a vida nos traz a dar o passo adiante. Quando a gente começar a reconhecer em nós mesmos os defeitos e começarmos a fazer um processo de melhoria em cima de nós, observando os nossos piores problemas e tentando trabalhar com calma em cada um deles, e aí volta de novo ao Evangelho, né? Se você deve perdoar a todos que fazem mal para você, você deve perdoar antes de tudo a si mesmo. Então não se trata aqui de querer ser perfeito, ou de querer arrumar tudo, mas de ter um tratamento cuidadoso e especial para consigo. Quando a gente passa a olhar os nossos problemas e começa a perceber o quão falho a gente é em algumas coisas, quão difícil é a gente adquirir certas qualidades que seriam qualidades que a gente deveria existir, como é difícil a gente vencer certos impulsos que a gente tem, e a gente sabe que às vezes esses impulsos eles são já trazidos de muitas existências, daí a grande dificuldade que é de se conseguir. Quando você começa a tomar consciência dessa imperfeição que habita em cada um de nós e que é natural do nosso estado de desenvolvimento, isso abre um canal e uma porta de a gente observar o próximo também com um olhar muito mais caridoso. Porque se nós não somos perfeitos, se nós nos reconhecemos como tendo certos problemas, certas dificuldades, o outro também há de ter os seus problemas, as suas dificuldades. Mas esse olhar interno, esse olhar para nós mesmos, quer dizer, e não se trata de não enxergar o cisco no olho do outro, mas se trata de primeiro observa a ti mesmo. Quando você vencer essa dificuldade, talvez, e só talvez, você tenha a sabedoria suficiente para se aproximar do outro e tentar ajudá-lo também com o problema pelo qual ele passa, com a dificuldade que ele passa, se ele pedir. Esse é um grande problema, né? Se ele pedir ajuda, no sentido que a gente possa também falar, olha, já passei por isso e eu fiz assim, assim, assado. Vê se te ajuda, vê se te colabora de alguma maneira. Mas, enquanto a gente continuar agindo tais como criança, né? E de novo a referência, né? Quando a gente fala, mas está todo mundo fazendo assim, todo mundo age errado. Todo mundo faz dessa maneira, por que eu não posso fazer? Porque você não é todo mundo. Se você já consegue reconhecer que essa não é a maneira certa de fazer, é porque você começa a ter a necessidade da autocorreção. Então, esse mergulho interno do olhar para si mesmo e de se conhecer,
conhecer em que maneiras. Por que você fica bravo quando alguém fala contigo? Por que às vezes você perde a calma e perde a paciência? Por que às vezes as pessoas te afetam tanto com o que falam? Se é de livre-arbítrio das pessoas agirem como agem, mas também é livre-arbítrio teu de que o que você faz com essa informação que você recebe. O fato de você ter se afetado com alguma coisa que você escuta de alguém ou com alguma coisa que alguém te faz, só demonstra a sua falta de capacidade em lidar com a imperfeição dos outros e com a sua própria imperfeição. Quando você começa a se reconhecer que se eu fiquei nervoso porque o outro me disse, é porque eu fiquei nervoso. Então o problema está em mim, eu não deveria ter ficado nervoso. Eu não deveria ter passado por essa situação, não deveria abalar a minha saúde por um comportamento de outra pessoa, um comportamento que só é dela. E cabe a ela decidir se ela muda ou não o comportamento. Cabe a mim decidir se eu mudo ou não o meu comportamento. Então, o reconhecer a dificuldade, o reconhecer a imperfeição, traz um olhar para dentro que nos leva a observar. E quando a gente começa a observar as nossas próprias dificuldades, a gente começa a entrar num trabalho de melhoria. É como se a gente percebesse o seguinte: alguém te diz alguma coisa atravessada e você solta um palavrão. E você logo na sequência percebe, fala, puxa, não deveria ter agido assim. Ok. Na segunda vez que isso passar a acontecer, quando você for soltar o palavrão, você já começa a se perceber e tomar essa consciência de que, olha, eu não devia falar assim. Dessa vez ainda escapou. Tudo bem, eu me perdoo, mas eu estou quase chegando lá, estou quase pegando. Na terceira vez você pega pelo rabo e segura e não deixa sair da boca, embora o pensamento tenha vindo ainda. Ok, já pelo menos não estou falando, agora já estou começando a segurar. De tal maneira que essa consciência vai dando para a gente um avançar em relação a esse controle, de maneira que quando isso acontecer um ponto mais para frente, você nem faz com que isso apareça para fora. Eu comparo sempre quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. E quem já experimentou andar de bicicleta na vida, sabe que as primeiras vezes é só tombo, né? Quando você não está com as duas rodinhas do lado, né? Quando você tira as rodinhas e começa a andar, é natural que você caia as primeiras vezes. Você está buscando equilíbrio. Então, quando você começa a caminhar e você começa a perceber, começa a perder o controle e perder o equilíbrio, você toma aqueles trancos, aqueles sustos e presta mais atenção, né? Se você continuar insistindo no aprendizado, o equilíbrio naturalmente virá. Então, no começo você presta muita atenção nos pedais, depois no guidão, daqui a pouco você está só prestando atenção no guidão, na roda na frente, daqui a pouco você não está mais prestando atenção e você vai começar a andar mais naturalmente. A autocorreção, o autoaprimoramento é assim. A gente precisa prestar atenção, mas precisa persistir, precisa continuar. Por que é tão difícil um adulto aprender a andar de bicicleta? Porque quando o adulto começa a andar de bicicleta, o primeiro, segundo tombo que toma, ele fala, não, isso não é para mim, eu nunca mais vou fazer isso na vida. E desiste de tentar andar. A criança não desiste. A criança insiste. Ela tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Rala o joelho, volta correndo, faz um curativinho e assim que passar o curativo, vai tentar andar de novo. Porque é natural da criança essa persistência. Por isso que Jesus recomenda tanto que os céus é para aqueles que se assemelham às crianças, que têm esse espírito, essa vontade de persistir, de continuar tentando, mas ao mesmo tempo de se perdoar a si mesmo quando você não consegue alcançar, porque isso virá com o tempo. E essa evolução que acontece com o tempo vai trazendo para nós melhoria em vários pontos. Continua a observação, a autoobservação, a consciência que tantos estados e tantas técnicas trazem para a gente, como, por exemplo, muito na moda hoje em dia, né? A meditação, né? A oração, a reflexão diária, quando você para e pensa naquilo que aconteceu durante o dia, quando você agiu certo, quando você não agiu certo, como deveria ter agido, qual seria a melhor maneira de agir, o que fazer numa situação parecida para frente.
puxa, errei de novo, nossa, tá difícil conseguir vencer esse impulso que eu tenho de agir mal nessa situação, não deveria, puxa vida, fulano me provocou de novo e eu caí direitinho de novo. Quando você começa a tomar conta dessa situação, você começa a ser o protagonista da tua história e não mais a vítima. E não mais eu fiz porque todo mundo faz, mas eu não fiz porque eu acho que não deve fazer, ou eu fiz porque eu acho que deve fazer. Que o principal guia seja a nossa própria consciência a respeito das coisas. E não olhar o defeito do outro, porque olhar o defeito do outro não ajuda em nada, nem a si mesmo nem ao outro. Porque nem te enleva, nem te torna melhor, porque te torna pior. E nem ajuda o outro, porque eu nunca vi ninguém ser corrigido, ou agir, ou mudar de atitude, por ser corrigido por alguém dessa maneira. Né? Muito pelo contrário, as pessoas tomar consciência de que você é de tal maneira ou de outra maneira, passa a ser uma dificuldade no relacionamento das pessoas. E quando você se nega ou entrar nesse jogo, você fala assim, opa, não vou cair nessa pegadinha agora. Né? Então não vou fazer isso. Se fulano age de maneira errada, com sutileza, e quando você souber dominar e fazer isso de uma maneira sutil, inteligente, você pode chegar no outro e chamar o outro de lado e falar, puxa vida, você percebe que quando você faz isso, você se prejudica? Quando você fala mal com alguém desse jeito, você prejudica a pessoa e prejudica a si mesmo, porque ninguém mais chega mais perto de você. Mas isso precisa ser feito quando você souber dominar isso. Porque quando você souber dominar esse impulso, você vai conseguir escolher o momento certo, falar com calma, com sutileza, de maneira que isso não vire uma provocação, não vire uma dificuldade maior no relacionamento com outra pessoa. E aí talvez então você ganhe um amigo, porque alguém que reconhece, fala, puxa, é verdade, eu normalmente ajo assim, puxa, mas eu não consigo fazer diferente, eu acho que eu sou assim mesmo. Não, tem como fazer, eu também era assim, eu venci essa dificuldade. Então você passa de um inimigo para um amigo. Essa é a grande recomendação. O Evangelho está cheio de atitudes, de implicações que na realidade são bons roteiros de como ser feliz ou de como se afastar da infelicidade. Se a gente olha o Evangelho não como sendo um roteiro religioso, né, da lei da moral e do que deve ser feito, mas como uma lista de boas práticas ou uma lista de boas atitudes para que a gente tome em relação a gente, em relação aos outros, a gente vai começar a entender o que Jesus queria dizer quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu sou o exemplo a ser seguido se vocês quiserem sair dessa vida de sofrimento, que é a vida humana, terrena. Se vocês quiserem partir para um processo de autodesenvolvimento, se quiserem crescer e se ver cada vez mais livres desses problemas. Quando a gente pega os grandes exemplos, de novo, que passaram por aqui, aqueles que serviram de modelo para a gente, volto a citar, Francisco de Assis, por exemplo, eles não tiveram menos dificuldades na vida, eles só tinham uma maneira diferente de enfrentar as dificuldades. Então eles passavam pelas mesmas dificuldades que nós passamos, às vezes maiores dificuldades, mas com uma capacidade de sair dessa situação ou de converter aquela situação, aquele limão numa limonada, para si próprio, para o conjunto, que os diferenciava, é isso que os tornava melhores, é isso que os tornava maiores do que nós. Quando a gente aprende a modificar isso, a gente transmuta a gente mesmo e passa a ser ferramenta de Deus agindo no nosso metro quadrado, em nós mesmos, na nossa própria melhora e nas pessoas que estão à nossa volta. Pense um pouco sobre isso. Usar mais o Evangelho como sendo um roteiro de boas práticas a serem seguidas e boas instruções ou ideias para se livrar do sofrimento e das dificuldades que a vida terrena nos passa. Vai ser muito mais interessante e muito mais gostoso ler e estudar o Evangelho. Tem uma historinha para hoje? E essa é nova. Essa acho que eu nunca li aqui. Certa vez, ao transitar pelos corredores do fórum, fui chamado por um dos juízes ao seu gabinete. E aí disse o juiz,
Veja só que erro ortográfico grosseiro temos nessa petição. Estampado na primeira linha do petitório, lia-se: excelentíssimo, com 2 S, juiz. Gargalhando, o magistrado me perguntou: por acaso esse advogado aqui foi seu aluno na faculdade? Aí o outro advogado, outro juiz, disse assim: foi sim, eu estou reconhecendo esse nome, foi meu aluno mesmo. Mas onde está o erro ortográfico que o senhor se refere? O juiz pareceu surpreso. Disse: ora, meu caro, acaso você não sabe como se escreve a palavra excelentíssimo com X e C? Então, explique-me. Aí o outro disse: acredito que o termo pode significar 2 coisas diferentes. Se o colega deseja se referir à excelência dos seus serviços, o erro ortográfico efetivamente é grosseiro. Entretanto, se fazia alusão à morosidade da prestação jurisdicional, o equívoco reside apenas na junção inapropriada de 2 palavras. O certo, então, seria dizer excelentíssimo juiz. Depois disso, aquele magistrado nunca mais aceitou com naturalidade o tratamento de excelentíssimo juiz. Sempre pergunta: devo receber a expressão como extremo de excelência ou como superlativo de lento? Até a próxima!